Nós usaremos aqui uma experiência do Antigo Testamento como base para entendermos o cenário que, como adventistas, acreditamos que acontecerá nos últimos dias. Passaremos rapidamente, não vamos nos aprofundar em todos os detalhes, mas será aqui uma base para compreendermos esse cenário profético do decreto dominical. Então, voltemos ao ano 592 a.C. A experiência ocorre no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Deus está se manifestando em sua teofania, onde a glória de Deus desce sobre Jerusalém para julgar o seu povo. Faltavam apenas 6 anos para que Nabucodonosor cercasse a cidade de Jerusalém e a destruísse. No ano 605, Daniel e os seus amigos foram levados à Babilônia. No ano 597, um outro grupo foi exilado. E no ano 586, Jerusalém foi completamente destruída definitivamente. Então é nesse cenário que a glória de Deus desce sobre a cidade com o propósito de julgar a cidade. Porque o povo de Deus estava vivendo uma apostasia terrível, uma vida desenfreada, idolatria. Abusavam do órfão, das viúvas, do pobre, do jornaleiro e etc. Mas, dentre todos os problemas que aconteciam em Jerusalém, certamente o pior, ou os piores, eram a idolatria, eram adorações aos ídolos. E aí o capítulo 8 de Ezequiel, que é conhecido como o capítulo das abominações, descreve uma série de problemas que eram praticados pelo povo do Senhor. E aí a cada momento há uma repetição, inclusive, na dinâmica do texto, onde o Senhor ele pega Ezequiel pelo cabelo, dando a entender que Ezequiel não fazia nem ideia do que acontecia entre o seu povo. E aí ele começa a mostrar as abominações que eram cometidas em Jerusalém. E aí Ezequiel se espantava e Deus dizia: você está espantado, eu te mostrarei coisas piores ainda que o meu povo está fazendo, abominações piores. Até que chegamos no versículo 16 de Ezequiel capítulo 8, onde é a última abominação, dando a entender que é aquela que enche a taça da ira de Deus. É aquela que atinge o limite da sua misericórdia. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 nos diz: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste, adorando o sol, virados para o leste. Então a Bíblia diz que entre o povo do Senhor havia um grupo que estava de costas para o santuário. E você sabe que no santuário está a Arca da Aliança, onde estão os mandamentos de Deus. É como se eles estivessem desprezando a lei de Deus, enquanto, por outro lado, adoravam o sol. E esse foi o pecado que encheu o limite da paciência de Deus, a adoração ao sol. Todos os que viviam em Jerusalém, fica a pergunta, eram favoráveis a esse tipo de abominação? Será que toda a cidade de Jerusalém agora estava desprezando a lei de Deus, desprezando o templo de Deus e se curvando em adoração ao sol? É claro que não. Deus tinha um povo remanescente lá em Israel. E a Bíblia nos mostra que antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor, esse povo fiel de Deus seria selado. Era um povo remanescente. Era um grupo de pessoas que se curvavam, se recusavam, melhor dizendo, se prostrar diante do Deus Sol. Isso está lá em Ezequiel capítulo 9. Eu vou ler apenas os versos 3 e 4, onde a Bíblia diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Veja, é a glória lá do santuário. O povo estava de costas para a Shekinah, para a glória do Senhor. E aí, de repente, aquela glória se levanta. E a Bíblia diz que ela vai até a entrada do templo. E o Senhor clamou a um homem que aparece na visão,
vestido de linho, com uma tinta e que tinha o estojo, melhor dizendo, de escriba à sua cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha que cenário interessante que temos aqui. Dois grupos. Um grupo que desprezava a lei de Deus e adorava o sol. Um outro grupo de pessoas fiéis que gemiam, que clamavam e que receberam um sinal de Deus porque eram remanescentes de Deus. Dois grupos, os adoradores do sol e aqueles que receberam a marca, o selo de Deus. Havia então nessa cidade apóstata algum ou um remanescente fiel que não adorava o Deus Sol? É claro que sim. Deus nunca permitiu que o seu povo por completo entrasse no estado de apostasia. Logo na sequência, a Bíblia vai descrever o momento exato no qual a glória de Deus abandona o templo e vai finalmente profetizar o juízo sobre a cidade. Isso está descrito lá em Ezequiel capítulo 11, nós não vamos ler aqui a fim de ganharmos tempo. Depois então que a obra de selamento terminou, onde o povo remanescente estava selado, a glória de Deus sai do santuário e a cidade fica entregue agora nas mãos de Satanás e dos adoradores do sol. Mas a pergunta que fica é a seguinte: quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, será que todo o povo de Deus foi destruído? Será que todos, incluindo aqueles que tinham o selo de Deus, morreram? É claro que não. Aqueles que foram selados foram preservados, entre eles estava Daniel. É lógico que Daniel foi antes deste momento que estamos mencionando aqui, mas o selo de Deus certamente estava sobre Daniel. E por isso Deus não permitiu que ele sucumbisse à destruição da cidade. E aí a pergunta que quero levantar aqui é a seguinte: qual era então esse sinal que Deus determinou sobre o seu povo que os distinguiu daqueles que adoravam o sol? Lembra que eu disse que tinha dois grupos, os adoradores do sol e aqueles que receberam o sinal de Deus? E a pergunta é: que sinal é esse? Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20, você conhece bem esse texto, e normalmente a gente usa esse texto apenas fora do contexto para dizer que o sábado é um sinal, mas ele é um sinal dentro desse contexto que estávamos estudando aqui. Ele também era um sinal. Então a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 20, verso 12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Lá no versículo 20, Deus ainda vai repetir: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Então o sinal que foi colocado na testa do povo em Jerusalém, daquele remanescente fiel em Jerusalém, era o sábado do Senhor. E eu volto a repetir, olha o cenário interessante que temos aqui: um grupo que adorava o sol e desprezava a lei de Deus. Um outro grupo remanescente que amava a lei de Deus, que suspirava e gemia pelas abominações dos adoradores do sol e que receberam o sinal de Deus, e o sinal de Deus era o sábado do Senhor. Será que isso te lembra de alguma coisa que acontecerá no tempo do fim? Ainda em Jeremias capítulo 17, fica comprovado que o problema da destruição de Jerusalém foi justamente a transgressão do sábado como mandamento. Lá em Jeremias capítulo 17, abra aí a sua Bíblia, versículo 27, Jeremias 17, verso 27, veja a razão pela qual Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída. Se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga, quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então eu porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Foi exatamente o que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas o que nos interessa para o estudo de agora é: por que Jerusalém foi destruída? Porque o povo estava transgredindo o sábado do Senhor, adorando o sol
e desprezando a lei de Deus. Mas por sua graça, Deus conservou um remanescente fiel que foi selado por ele porque guardava o santo sábado do Senhor. Esse cenário que nós acabamos de ver é exatamente aquele que os adventistas do sétimo dia têm ensinado já há muito tempo e que está ali destrinchado, detalhado, especialmente no livro O Grande Conflito, onde nós temos crido e ensinamos assim que nos últimos dias, nessa terra haverá dois grupos de pessoas. Aqueles que se curvarão a um mandamento humano, a adoração ao sol, ao dia do Senhor, dies domini, como chamam os católicos, guardando assim um dia de descanso dominical. Por outro lado, haverá um grupo que não se curvará diante desse decreto mundial, obrigando as pessoas a descansarem nesse dia. E este grupo receberá o selo de Deus, o sinal de Deus, porque serão obedientes ao grande mandamento do Senhor e a todos os seus mandamentos, mas especialmente a guarda do sábado. Então, o cenário que vimos em Ezequiel é uma antevisão, é uma representação do cenário profético dos últimos dias. Você lembra que Salomão vai dizer que a história ela é cíclica, nada há de novo debaixo do sol. E aí, queridos, é curioso porque o cenário da pandemia que vivemos hoje despertou também nos adventistas do sétimo dia um interesse muito grande pelo estudo das profecias. Isso foi muito bom. Inclusive, o púlpito, que creio eu, mais reluziu nesta época de pandemia, foi justamente aquele que mais enfatizou vigílias e conteúdos proféticos, que foi o púlpito do NASP, de Capão Redondo, se não me engano, do pastor Gilson Gridner. Tinha sábados que eu e a minha esposa assistíamos o culto do NASP e tinham quase 30 mil, não era 30 mil pessoas, eram 30 mil aparelhos conectados, o que significa dizer que tinha um estádio de futebol lotado acompanhando as programações do sábado, pregando profecia, falando sobre os últimos acontecimentos e sobre a necessidade de nos prepararmos para os últimos dias. Só que o problema é que se, por um lado, pessoas sinceramente interessadas no assunto buscaram compreendê-lo, por outro lado, alguns grupos começaram a surgir nas redes sociais, grupos subversivos, grupos rebeldes contra aquilo que, como igreja, temos ensinado, não porque como igreja temos ensinado, mas porque a igreja adventista, ela tem um compromisso com a Bíblia como palavra de Deus. E aí esses grupos nas redes sociais começaram a dizer que o decreto dominical é uma alucinação passada dos adventistas do sétimo dia, que estava embasada num contexto específico da época de Ellen White, mas que não encontra embasamento bíblico. Dizem ainda que é uma profecia condicional e que quando Ellen White falava sobre o decreto dominical, haviam condições para que se cumprisse, já que o tempo passou e não aconteceu, então nós temos que propor uma releitura, uma revisão dessa profecia. E aí, em resposta a esses grupos, fica como sugestão para você, o Instituto Bíblico de Pesquisa, que é um órgão ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, publicou um material que está disponível no site, inclusive, adventistas.org, e, se eu não me engano, também na revista Adventista, chamado Respostas a Perguntas sobre a Marca da Besta e os Eventos Finais. Foi publicado no dia 25 de junho. O artigo é muito bom. O pastor Adolfo Soares fez, inclusive, uma live sobre esse artigo, falando por que cremos sobre o decreto dominical. Para quem não viu, sugiro que assista também. Está disponível no site, no canal, na realidade, Adventistas Brasil. A live foi com o pastor Elias Brasil, que é o diretor do Instituto Bíblico de Pesquisa, e o pastor Alberto Tim, que é responsável também pelos livros de Ellen White, um órgão também ligado à Associação Geral. Bom, isso posto, eu queria dizer rapidamente como pode a marca da besta envolver uma lei de descanso dominical. Será que temos como comprovar isso pela Bíblia? A gente não vai ter tempo de se aprofundar nesse detalhe aqui.
Mas eu queria dizer a você que, como adventistas, nós não pegamos assim apenas um texto isolado para dizer, olha, esse texto aqui diz que o decreto dominical é a marca da besta. E vale ressaltar também que a palavra decreto dominical ou lei dominical não aparece na Bíblia, mas isso não impede que entendamos dessa maneira. A palavra trindade também não aparece na Bíblia. A palavra milênio também não aparece na Bíblia. No entanto, usando o método historicista que temos usado para entender as profecias, quando nós vamos ao capítulo 13 do Apocalipse, que é justamente o capítulo onde aparece ali o tema da marca da besta, nós somos quase que impelidos a voltarmos para o livro de Daniel. Porque o texto diz que a besta do Apocalipse, aquela que vai impor a sua marca sobre o mundo, o texto diz que essa besta tem boca como de leão, parece um leopardo e pés como de urso. É como se Deus estivesse gritando aos nossos ouvidos, dizendo, olha, você só vai entender o Apocalipse 13 se voltar para o capítulo 7 de Daniel, que é onde aparecem esses 3 animais, inclusive. O urso, o leão, o leopardo, não exatamente nessa ordem, e ainda tem um quarto que é o dragão. E aí, quando nós estudamos o capítulo 7 de Daniel, nós entendemos quem é o chifre pequeno, e você sabe, você que já estudou esse assunto, sabemos que o chifre pequeno é o poder papal, durante a Idade Média, especialmente falando. E a Bíblia diz que esse poder papal mudaria os tempos e a lei de Deus. Então nós temos aqui um ataque de um sistema religioso direto contra a lei de Deus. E o texto vai ainda mais além, dizendo que esse ataque contra a lei estava relacionado a um mandamento que fala sobre o tempo. Porque a Bíblia diz que ele mudaria os tempos e a lei. E o único mandamento que relaciona o tempo na lei de Deus é o mandamento do sábado. Então a Bíblia está sugerindo que o chifre pequeno, o papado, mudaria a lei de Deus no mandamento do sábado do Senhor. Veja, o segundo mandamento, a Igreja Católica, eles não mudaram, eles removeram, que é o mandamento que proíbe o uso de imagens e esculturas para adoração, ou como veneração, como eles dizem. O único mandamento que foi mudado, como sugere o texto, pelo catolicismo, foi o mandamento do sábado, onde eles colocaram ali e dizem ser a marca da autoridade da Igreja Católica. O mandamento, eu era coroinha da igreja, inclusive, antes de me converter à mensagem protestante adventista, e eu tinha decorado todos os mandamentos, e o terceiro mandamento da lei do catecismo católico diz guardar domingos e festas de guarda. Então, o tema aqui, áureo de Daniel e Apocalipse, gira em torno da adoração. E o domingo, assim como vimos no começo do assunto, lá em Ezequiel, em inglês, né, você sabe bem, o Sunday, que significa dia do sol, representa aqueles que creem que este é o dia de descanso, aquele grupo lá de Ezequiel que se curvava diante do Deus Sol. Mas, por outro lado, há um grupo de pessoas que permanecerão em obediência à santa lei de Deus, guardando o sábado do Senhor. Esse é o conflito. Um conflito que gira em torno da área da adoração e cujos dias de guardas são o ponto central dessa batalha. Porque é o dia de guarda que vai evidenciar a quem você adora. O sábado, a Deus. O domingo, aos mandamentos dos homens. Então, essa questão da lei de Deus e da adoração também é o tema central lá no livro do Apocalipse. Passando rapidamente, eu lhe digo que em Apocalipse 12, 17, diz que o dragão se ira contra o remanescente justamente porque o remanescente guarda os mandamentos de Deus. Lá em Apocalipse 13 vai mostrar que a besta que sobe do mar, ela vai ser adorada por todo mundo, com exceção do remanescente do Senhor. Diz ainda que a besta que sobe da terra, ela vai propagar a adoração à besta que sobe do mar, que é o protestantismo favorecendo o papado romano. Então veja, a lei e a adoração aparecendo no Apocalipse. Aí nós avançamos um pouquinho no texto, Apocalipse 12 fala do dragão. Apocalipse 13 fala da besta do mar e a besta da terra.
Aí lá em Apocalipse 14 aparecem 3 anjos para lutar contra esses 3 agentes do mal nos últimos dias. E a característica principal desse movimento que anuncia a mensagem dos 3 anjos, diz Apocalipse 14, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você nota como a lei de Deus está no centro da batalha entre o bem e o mal no grande conflito? Então não é utopia, não é alucinação dos adventistas do 7º dia. Nós estamos apenas interpretando a Bíblia à luz daquilo que está claro na palavra de Deus. O centro da batalha entre o bem e o mal gira em torno da adoração e da lei do Senhor. E aí o sábado aparece na mensagem do primeiro anjo, quando a Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 7, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso daqui é fenomenal, porque o Espírito Santo instruiu João a escrever a primeira mensagem angélica no que diz respeito ao tema da adoração, quase que ecoando as mesmas palavras do 4º mandamento da lei de Deus em Êxodo 20. Quando Deus conclui o mandamento anunciando que Ele é o legislador e o criador de todas as coisas e por isso tem autoridade para ordenar ao povo que descanse no dia de sábado, nos dando um exemplo, inclusive. Então nós temos aqui na primeira mensagem angélica o tema da adoração, ligado ao 4º mandamento da lei de Deus. Depois compare aí Apocalipse 14, 7 com Êxodo 20, versículo 11. Portanto, queridos, na consumação dessa batalha escatológica entre o bem e o mal, nós cremos que o povo de Deus, o remanescente de Deus, aqueles que guardam a lei de Deus acima de tudo, eles serão selados com o mesmo sinal que o povo foi selado lá em Ezequiel. O sábado será o sinal. O sinal que vai mostrar ao mundo quem é o povo remanescente de Deus. Por outro lado, os adoradores do sol receberão a marca da besta, que é o sinal do mandamento humano, mostrando que eles se curvam diante do sol, diante de homens, estão de costas para o mandamento do Senhor, assim como na história lá de Ezequiel. Aqui, no comentário bíblico adventista, os teólogos da igreja afirmam sobre toda essa problemática de Apocalipse 13 que acabamos de comentar. Os eruditos adventistas entendem que esta não é uma marca literal, a marca da besta. Em vez disso, consiste em um sinal de aliança que identifica o portador como alguém leal ao poder representado pela besta. A controvérsia nessa época girará em torno da lei de Deus, sobretudo o 4º mandamento. Conclui o texto. Logo, a observância do domingo será um sinal, mas isso só ocorrerá quando o poder da besta for reavivado e a observância do domingo no lugar do sábado se tornar uma lei. Então, a gente lê aqui para provar que essa é a visão oficial da Igreja Adventista do 7º dia. Então, se tem aí subversivos, se tem liberais, se tem esquerdistas aí nas redes sociais querendo propor outras visões, o problema é deles. Mas se nós cremos que essa igreja é de Deus, que tem um compromisso com a palavra de Deus, e temos homens de Deus estudando e pregando os temas proféticos dessa igreja, queridos, o meu compromisso, a minha causa, como eu já disse em outra pregação, é com a Bíblia em primeiro lugar e a igreja adventista do 7º dia em segundo lugar, porque esta é uma igreja bíblica. Segundo ponto do nosso estudo. Será que o cenário atual contribui para continuarmos acreditando no decreto dominical? Porque alguns dizem, não, a vida hoje é muito diferente do mundo de Ellen White. Hoje nós temos os direitos humanos, hoje é impossível que leis contrárias à vontade humana sejam perpetradas, sejam implementadas na sociedade. E eu quero mostrar para vocês como anda o cenário atual. Alguns chegam a dizer que a Igreja Católica mudou, que o Papado Romano mudou o seu ponto de vista depois do Concílio Vaticano II, e eu queria apresentar algumas coisas para vocês, rapidamente, vamos lá. Eu digo que o que para muitos parece ser uma interpretação utópica dos adventistas, na verdade tem ganhado contornos cada vez mais claros. No ano de 1988, ou seja, depois do Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II publicou
uma carta apostólica chamada Dies Domini, que é, em latim, o dia do Senhor, que para os católicos é o domingo. Na seção 67 dessa carta, observe o que o Papa João Paulo II estava incentivando, promovendo o mundo a fazer, ou promovendo para que o mundo seguisse essa pauta. É natural que os cristãos se esforcem para que, também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação, o quê? Civil, tenha em conta o seu dever de santificar o quê? O domingo. O Papa João Paulo está aqui então sugerindo que leis civis levem em conta o domingo como dia de descanso. Será que a igreja mudou? Ele ainda conclui: os cristãos têm a obrigação de consciência de organizar o descanso dominical, de forma que lhe seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos e negócios incompatíveis com a santificação do dia do Senhor, que para eles é o domingo. Então fica bem claro aqui que não houve mudança no posicionamento da igreja romana. Eles continuam acreditando que o domingo é o dia de guarda, que o domingo é o dia santo e que, inclusive, as leis civis devem, sim, motivar os cidadãos a descansarem no domingo, que ele chama de dia do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica, que é o mais recente, do ano de 1994, eu acho que é o mais recente, inclusive, na seção 2187, falando sobre o domingo, afirma: todo cristão deve evitar impor a outrem, sem necessidade, o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor, o domingo. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos se preocuparão em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Novamente, ele menciona aqui os poderes públicos. As leis civis, os patrões têm a obrigação análoga para com os seus empregados. O Papa Francisco segue na mesma linha. Mas antes de ler para você o que o Papa fala sobre o domingo na sua carta encíclica chamada Laudato Si, melhor dizendo, publicada em 2015, eu quero mostrar para você um pouquinho do cenário atual no que diz respeito ao globalismo, a uma nova ordem mundial, porque alguns questionam também, mas é impossível que algo dessa natureza seja praticado pelo mundo inteiro, porque cada nação tem a sua autonomia, o que eles chamam de soberania nacional. Como que uma lei obrigando o descanso dominical vai ser implementada no mundo todo? E aí entra uma proposta que está cada vez mais sendo discutida, que é a de formação de uma nova ordem mundial, um novo governo mundial, o que alguns chamam de globalismo. Então, queridos, o primeiro exemplo que quero apresentar a vocês, e todos esses exemplos são dessa época, desse contexto da pandemia, tá? Só para você entender, porque a pandemia ela tem sido uma espécie de catalisador. A pandemia tem proporcionado que as discussões que vamos considerar aqui, elas estejam cada vez mais em pauta, em efervescência. Então, Paul Mason, que é um jornalista britânico, fez a seguinte declaração que saiu no jornal da BBC de Londres. Para mim, a alternativa para os próximos 20 anos é uma forma mais sustentável de capitalismo. Quero dizer, mais verde, menos excludente, sem especulações financeiras. Continuará sendo capitalismo, mas muitos não o enxergarão como tal. O que fica claro aqui é que a pauta ambiental, ela tem sido e continuará sendo usada para uma mudança radical no paradigma econômico e político do mundo. Ele foi enfático ao dizer que nós precisamos produzir um capitalismo mais sustentável, ou seja, que preserve a natureza, mais verde, enfatizando novamente a questão ambiental. Mas onde será que ele quer chegar com isso? E aí aqui, na publicação seguinte, um artigo que saiu na revista Isto É, eles são um pouco mais claros, no dia 17 de abril do ano passado.
O título já dizia, Nova Ordem Mundial. Então esse assunto que há algum tempo parecia coisa de teóricos de conspiração, é verdadeiro. Existe essa intenção. A mídia convencional tem falado sobre isso. E aí o artigo dizia, um pequeno trecho de um parágrafo, a pandemia do coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Em outras palavras, o mundo não voltará a ser o mesmo. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou o ponto de inflexão, atenção à palavra aqui, de uma mudança profunda. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Você entendeu o que está sendo dito aqui? A pandemia, de acordo com essa publicação da Isto É, ela pode ser um acontecimento que vai acelerar uma transformação profunda no nosso planeta. Isso daqui, queridos, inclusive, me faz lembrar de uma citação de Ellen White, que está no livro Eventos Finais, onde ela afirma que o nosso mundo sofreria calamidades em todos os lugares. Ela diz ainda que condições agitadas em terra e mar, forças do mal estão se preparando para a última grande crise do planeta Terra. E então ela conclui, muita atenção nessa frase, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Não tem como ler um artigo desse e vermos o que vemos hoje se cumprir nesse cenário de pandemia e não se lembrar dessa frase de Ellen White. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Eu nunca imaginei que estaríamos num congresso como o que estamos fazendo aqui. E que falta que faz pessoas presencialmente falando. É muito bom termos a tecnologia, muitas pessoas são alcançadas, mas nada se compara ao contato pessoal. Estamos aqui todos de máscara e com álcool gel para tudo quanto é lado. Enfim, queridos, olha o cenário que estamos vivendo. Eu acreditaria nisso como um filme de Hollywood até alguns anos, mas jamais imaginaria que viveríamos o que vivemos hoje. E detalhe, meus pais nunca viveram isso. Seus avós provavelmente nunca viveram algo dessa natureza. Então o que vivemos hoje é único. Único em muitas gerações. E volto a repetir, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Será que essa pandemia vai ser o catalisador para que tudo se cumpra rapidamente? Não sei. Alguns têm afirmado categoricamente de que não, agora vai. Eu não sei. A única coisa que eu sei, e eu faço uso das palavras aqui, empresto as palavras de Guilherme Miller, é que nós devemos estar preparados hoje e até que Jesus Cristo venha. O tempo chegou. Como diz o apóstolo Paulo, chegou a hora de despertarmos do sono. Como diz o tema desse congresso, levanta-te, resplandeça, acorda desse sono profundo, desperta, porque os dias que vivemos são maus. Nós não sabemos exatamente o que acontecerá, mas não importa, porque eu, como cristão, você, como adventista, nós não dependemos das circunstâncias para entregar a nossa vida a Deus. Continuando aqui, um tema que tem sido bastante recorrente aí também na mídia com essa pandemia é a questão de uma nova ordem econômica agora mundial. Então agora a gente sai só do escopo da natureza e nós vamos para a economia. Isso também é curioso para quem é um estudioso das profecias. Você já vai entender por quê. E aí essa matéria do jornal O Dia, lá no Rio de Janeiro, afirmava, dia 19 de abril de 2020, nova ordem econômica mundial pode surgir após da pandemia do coronavírus. Então, mais uma vez, aqui dizendo que a pandemia vai acelerar algumas coisas. Será? Não sei, talvez sim. E aqui diz que é algo relacionado à economia. Inclusive o Papa Francisco tem proposto uma visão econômica diferente a ser implementada no mundo. Eles têm chamado, se você buscar na internet Economia de Francisco, você vai encontrar essa pauta defendida aqui por ele. E não só essa, mas até o ambientalismo. Veja como o papado romano está ligado a tudo aquilo que estamos comentando aqui. Ao novo governo mundial, Zygmunt Bauman, inclusive, que é um grande sociólogo, aquele que cunhou a frase ou termo modernidade líquida, disse que só existe uma única autoridade moral que poderia encabeçar esse novo governo mundial. E sabe quem é?
Um adventista não precisa nem se surpreender com isso. É o Papa Francisco. O Fórum Econômico Mundial lançou uma campanha, inclusive, econômica diferente, chamada The Great Reset, que se chama O Grande Recomeço. E a proposta deles é reestruturar a economia justamente para esse novo governo mundial. Eles concluíram que não tem como o sistema econômico continuar como tem sido até hoje. Volto a repetir, eu não sei o que acontecerá ainda, mas tudo isso é significativo, no mínimo. E me faz recordar de uma outra citação de Ellen White, onde ela diz, no futuro, o problema do comprar e vender será bem sério. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141. Você sabe que a questão da marca da besta está relacionada com compra e venda, economia. Então nós vemos aqui que há todo um cenário sendo movimentado para mudanças, para transformações. E eu volto a repetir, eu não estou aqui pregando como um alarmista, eu não sei o que vai acontecer, mas ai daquele que ignorar que os tempos que vivemos são tempos solenes. Que talvez o céu esteja gritando aos nossos ouvidos, dizendo, se prepare, porque o fim está chegando, está se aproximando. A consciência ecológica, como eu comentei, esse é um assunto que está em alta. Inclusive, agora eu não lembro se é em novembro ou outubro, acontecerá uma nova COP, que é uma nova reunião aí dos grandes líderes mundiais para tratar sobre esse assunto do ambientalismo. O pastor Sérgio, eu não lembro agora o sobrenome dele, não é Monteiro. Enfim, pastor Sérgio da Igreja Adventista. Junto com o Michelson Borges, eles inclusive têm usado um termo já há bastante tempo, que é o ecumenismo, onde os problemas ambientais seguramente serão usados para unir, para organizar o mundo em prol dessas questões que estamos tratando aqui. A BBC Brasil trouxe uma matéria, essa daqui é a mais até espantosa de todas, falando sobre os problemas do dióxido de carbono no planeta Terra e também dessa questão da economia global e tal. E aí, olha a frase do jornalista aqui. Uma análise da Universidade Amherst, de Massachusetts, nos Estados Unidos, argumenta que trabalhar menos é bom para o meio ambiente. O estudo afirma que se passássemos 10% menos do tempo trabalhando, é o dízimo do tempo que Deus pede para o seu povo, mas é o sábado que Deus pede. Nossa pegada de carbono seria reduzida em 14,6%, em grande parte devido à diminuição dos deslocamentos diários e do consumo de alimentos processados nos intervalos. Agora olha a proposta, um dia inteiro de folga por semana reduziria, portanto, nossa pegada de carbono em quase 30%. É utopia dos adventistas? É loucura dos adventistas a mensagem que estamos pregando? A igreja tem anunciado essa mensagem já há muito tempo, até me arrepio de ler o que eu acabei de ler aqui para vocês. A igreja, a interpretação profética adventista, ela não se baseia no que acontece no mundo. É a Bíblia quem determina a interpretação. E com o passar do tempo, o que acontece no mundo vai só provar o que a Bíblia já antecipava há muito tempo. Voltando para o contexto do catolicismo romano. O Papa Francisco, que é o grande ícone hoje, alinhado com essas pautas econômicas e ambientalistas, na sua carta apostólica chamada Laudato Si, disse assim, isso na página 167 e 168. A participação na Eucaristia é especialmente importante quando? No sábado? Não, no domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem fôlego o filho, a tua serva, o estrangeiro, o residente, etc. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia do descanso, que é o domingo para eles, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Olha só que coisa, a pauta do ambientalismo e da economia
ligada ao domingo, é o que está contido nessa carta do Papa Francisco, e que ele foi, inclusive, defender no parlamento norte-americano, lá no Capitólio, pela primeira vez na história, no ano de 2015, se não me engano, um Papa entrou para fazer um pronunciamento na tribuna da Câmara Legislativa dos Estados Unidos da América. Pela primeira vez na história. Ele saiu de lá, depois de alguns dias foi para a ONU, e nunca na história da ONU teve tantas delegações de vários países reunidos, assim como teve, para ouvir o Papa falar e defender as pautas dessa carta encíclica. Queridos, avançando aqui no tema, ainda mais uma evidência que é assombrosa. A revista Crises, que é uma revista católica dos Estados Unidos da América, publicou uma matéria no ano passado pedindo, na verdade, o retorno das Blue Laws. Eu achei que estava projetado aqui, me confundi, está aqui na frente. Bom, e aí então o título, inclusive, da matéria dizia Bring Back the Blue Laws, ou seja, tragam as leis azuis de volta. E o que eram essas leis azuis? Eram leis dominicais que existiam nos Estados Unidos da América. E aí, curiosamente, no título dessa revista católica, já no subtítulo, melhor dizendo, eles usaram uma declaração de um pensador francês chamado Alexis de Tocqueville, afirmando assim: nos Estados Unidos, no 7º dia da semana, que não era o sábado, tá? Não se engane, é o domingo, o comércio e a indústria parecem suspensos em todo o país. Todo barulho cessa. Uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma o seu lugar. A alma recupera o seu próprio domínio e se dedica à mediação. Do que ele está falando? O artigo é muito longo, então só separei alguns trechos do artigo aqui para vocês. Muita atenção. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, ou seja, quando passar a pandemia, devemos considerar essas leis dominicais, as Blue Laws, e seus múltiplos benefícios novamente. O segundo benefício é a qualidade moderada da observância do Shabat. Eles chamavam o Shabat como descanso, mas falando do domingo. Então, o segundo benefício é a qualidade moderada da observância do Shabat. Para os católicos, o descanso dominical. Num capitalismo americano que pode tender a fins exclusivamente materialistas, que obscurecem a dignidade inerente ao homem. Eles ainda afirmam agora, com algumas situações anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis de outros dias da semana. Os Estados Unidos, em prol do seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis azuis, que são as leis dominicais. Se isso não chamar a nossa atenção, eu não sei o que mais chamará. E eles concluem então o artigo dizendo aqui: as leis azuis, as leis dominicais, podem limitar a liberdade, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Vocês veem a desculpa aqui? Ou seja, a liberdade do comprar e vender. Mas no fundo, as leis dominicais são boas, porque a pessoa vai poder descansar, vai poder ficar com a família. Isso tudo é bom, mas o mandamento que Deus criou para o descanso do ser humano não é o domingo, é o sábado. Esse é o problema. Se promulgadas de maneira prudente e focada, elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz, agora quando os Estados Unidos mais precisam disso. Bom, eu vou pular aqui, porque eu quero mostrar um vídeo para vocês. A gente já viu vários exemplos do mundo norte-americano. Tem situações acontecendo no Canadá também, onde eles estão pedindo para que empresas sejam fechadas em prol de um decreto, um descanso dominical. Mas eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo recente até, desse ano, se não estou equivocado, ou no máximo do ano passado, onde um reverendo presbiteriano chamado Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, e eu não estou aqui questionando a sinceridade dele, acredito inclusive que é uma pessoa muito piedosa. Tem muitos pastores hoje aqui no Brasil, presbiterianos, que são pastores assim que vivem uma vida de piedade e tudo, mas o que ele disse aqui nesse vídeo é totalmente contrário ao que está na palavra do Senhor. E eu quero que você note que essa visão de domingo,
como descanso dominical, como dia santo e etc., ela não fugiu da sociedade. Ela está presente, sim, ainda nos nossos dias, e ela servirá para preparar o cenário profético que nós estamos comentando. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa, elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar a tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens. Bom, você acabou de ver então o vídeo e é surpreendente, né? Na realidade eu diria que nem surpreendente porque pela palavra do Senhor nós sabemos que essa visão é real, ela está presente no meio protestante que infelizmente seguiu os passos da igreja romana, que estão de costas para a lei de Deus, de costas para o santuário de Deus, adorando o sol, curvados diante de um mandamento que não é um mandamento do Senhor, é um mandamento humano. E volto a repetir que não estamos aqui questionando a sinceridade dessas pessoas, mas o que eles fazem é um equívoco, é contrário à lei do Senhor. E então, meus amigos, para a gente finalizar, eu concluo com esta citação de Ellen White. Eu achei que tinha projetado ali, não tenho projetado, mas eu vou lê-la para vocês, onde no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52, ela faz a seguinte declaração: Satanás está trabalhando agora, está trabalhando na atmosfera, envenena, e aí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece
que nos achamos como paralisados, diz a mensageira do Senhor. Deus do céu, desperta-nos. Ela conclui. Com essas palavras, eu gostaria que você refletisse em tudo o que acabamos de dizer. E o meu desejo, o desejo de Deus, creio eu, é que diante de todo esse cenário, que nós sejamos despertados do nosso sono. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude a considerar o estudo da sua palavra e aquilo que essa igreja tem ensinado, a fim de estar preparado ou preparada para os dias que nos restam nesse mundo. Que Deus te abençoe.